Mais um MDcast no ar, o nosso podcast do portal MD News. Eu sou Márcia Danta e vocês já me conhecem. A gente está aqui toda quarta-feira, 6 horas da tarde, sempre com um entrevistado especial que vai te levar informação, cultura, entretenimento, saúde. Mas hoje o assunto é fé, é reestruturação, é propósito, porque eu vou conversar com uma mulher que tem uma história inspiradora. Ela é pastora, autora, mentora. É a Isa Reis, que tem um testemunho lindo de vida. E Deus nos conectou pelo Luciano Santos na Academia de Oratória. Nos conhecemos também ali. Isa também faz parte da academia. E quando eu ouvi essa mulher falar pela primeira vez, eu juro que eu me emocionei muito. Isa, bem-vinda. Muito obrigada você ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito honrada. A sua história me tocou, eu não conhecia. Fui atrás, fui ouvir sobre você, fui ver você falando em outros podcasts e falei, eu quero ela comigo. Uau. Primeiro que você passou por uma depressão. Yes. Eu também vivi isso, também sei que não é fácil sair. E hoje eu cuido não só do meu emocional, como também do meu espiritual, para não deixar mais a gente entrar nesse buraco que às vezes é fundo demais pra gente sair sozinho, né? Márcia, que alegria, que presente. Eu realmente estou muito honrada de estar aqui com vocês. Eu também fui muito surpreendida pelo presente de ter te conhecido no dia da academia. Te ouvir é muito inspirador. E que presente poder compartilhar um pouquinho e contribuir, né, para que as pessoas tenham uma vida um pouco melhor. Você sabe que o Luciano esteve aqui, é um dos episódios mais vistos, ele também. Nossa, a gente se emocionou. Ele é incrível também, né? E quando a gente fala de Deus, de propósito, como foi que entrou na sua vida? Eu vi que foi a partir da sua mãe, ela que voltou para o caminho de Deus. E também temos algo em comum. Você falou que a sua família tinha um histórico na Umbanda, na Macumba. O meu pai também viveu isso. Quebrou todos os santos na igreja. Meu Deus. Antes de começar depois a ficar bem doente. E eu tenho certeza que ele foi salvo graças a isso. Que bom. E foi mais ou menos também assim que aconteceu com a sua mãe. Me conta isso. Minha história é incrível. Na verdade, a minha mãe cresceu no Evangelho. E quando ela fez 21 anos, ela conheceu um rapaz na igreja. E aí acabou namorando e engravidou. E na época, como ainda é um tanto hoje, né? Não é? Engravidou, não é casada. E aquela vergonha na época toda. Era pior ainda, né? Pior. Meu avô era muito radical. E aí meu avô falou para ela, aborta. Meu Deus. E ela disse não. Ele disse, se você não fizer isso, eu não falo com você nunca mais. E, infelizmente, minha mãe teve a bebê e na hora que ela nasceu foi o momento que minha mãe viu e nunca mais viu a minha irmã, no caso mais velha do que eu. E ela foi excluída da igreja, porque naquele momento, né, o líder da instituição entendeu que ela iria contaminar as demais meninas e expulsou minha mãe. Então ela ficou em casa, com meu avô ignorando, expulsa da instituição que deveria ter cuidado. Porque quando eu digo instituição, por quê? Porque a igreja de Jesus não tem nada a ver com isso. Pessoas que amam, que representam o evangelho, não tem nada a ver com a instituição que falha, né? Porque tem mão humana. E minha mãe foi expulsa. Então, em casa depressiva, e nessa época eu não falava tanto de depressão. Pós-parto, né? Nada disso. Nada. Então, ela assim, foi expulsa, excluída pelo meu avô, sem a bebê e sem o rapaz que ela engravidou. Então, assim, minha mãe entrou nesse momento de depressão, até que um dia um pouquinho melhor, foi passear, conheceu meu pai, e aí engravidou de nós 3, eu sou a mais velha, eu tenho mais 2 irmãos. Ela chegou a encontrar a primeira filha? Não, nunca encontrou. Nunca encontrou, até hoje. Então, assim, é uma história bem pesada. Eu imagino que ela tem essa dor, né? Tem. De vez em quando a gente comenta. Era menina? Era menina. E ela deve ter o quê? 40? Eu tenho 43, ela deve ter uns 47. Ela não faz ideia pra onde... Não faz ideia. Nunca encontrou. A única coisa que minha mãe lembra é que ela tem os lábios... aquele... Como leporino. Chama? Leporino. É a única coisa que minha mãe lembra. Mas até hoje não encontrou, infelizmente. É uma dor que a nossa família carrega.
e que Deus vem sustentando minha mãe, não é? Sim. Só que assim, quando minha mãe conheceu meu pai, ele bebia muito, muito violento, muito bravo. Ele não encostou uma mão em nós, mas minha mãe apanhava muito. E ele era aquele tipo, ela não podia se arrumar. Naquela época que esquentava o cabelo no fogão, né? Aquele caminho todo e tal. Aí chegava em casa, ele tá se arrumando para quem? E xingava, jogava lá no chuveiro. Ele era desse nível. Então minha mãe acabou fugindo com a gente para escapar desse lugar de violência e conheceu uma pessoa na Marginal Tietê, em cima de uma ponte. Ela foi se jogar com os meus irmãos, jogar meus irmãos, na verdade, se jogar comigo. Só que quando ela agarrou meus irmãos, passou um rapaz e chamou a mim. E eu fui. Aí chamou a atenção da minha mãe, aí ele disse: a senhora ia fazer uma desgraça, não ia? Eu ia. Na rua, com filhos. Porque o que minha mãe fazia? Dormia na rua ou no hospital, mentia. Chegava lá, minha mãe está sendo transferida para cá, ficava no hospital com a gente. Aí pegava lanchinho do hospital de madrugada. Pequenos. Então, assim, foi um momento de muito desespero mesmo. Aí, nesse dia, o dia D, que ela ia se jogando, esse rapaz passou. Aí ele deu um cartãozinho para minha mãe e disse: vai nesse endereço. Era na Serra Pelada, aqui na zona norte de São Paulo. Chegou lá, era um centro de macumba. Então, assim, ela se afundou nisso, recebeu esse cuidado, não é? Mas, infelizmente, eu devo te dizer que minha mãe era uma pessoa irreconhecível. Hoje, quem conhece minha mãe hoje não imagina quem ela foi naquele momento. Mas ela estava tão vulnerável que Sim. naquele momento ela aceitou qualquer ajuda. Qualquer proposta para não ficar na rua. Perfeito. E aí, assim, eu me lembro de muitas vezes a minha mãe possessa, sabe? Pisando no caco de vidro, bebendo, fumando. E pela manhã não tinha indícios de nenhuma embriaguez. Mas ela era uma pessoa com a boca muito suja. Então, assim, era uma palavra, um palavrão, extremamente violenta. Eu tenho marcas, assim, na perna dela em casa. Cadê não sei o quê? Não achava, ela jogava as coisas, assim. Uau. Tudo era motivo de eu apanhar. Então, assim, toda a violência que ela recebeu, ela transferiu. A tua infância, então, foi muito dura, assim? Muito conturbada. Extremamente conturbada, aliás. Você carrega essas marcas ou Deus restaurou? Ressignificou tudo. Até porque a minha relação com a minha mãe foi curada. Hoje eu consigo olhar para minha mãe, mesmo porque assim, ela foi uma mulher totalmente transformada, né? E a transformação dela, que foi aos meus 14 anos, que foi quando ela voltou para Jesus, dentro de uma casa, uma célula. A hora que ela chegou, o irmão que estava lá dirigindo o culto olhou para ela e disse: Deus trouxe você hoje para restaurar a sua vida. E foi mesmo. Nossa, arrepiei aqui. Foi. E aí, naquele momento, minha mãe voltou para Jesus, uma história linda, e através da transformação da minha mãe, porque Márcia foi literal, da água para o vinho. Eu nunca vou esquecer esse dia. No dia que minha mãe se reconciliou com Cristo, ela chegou em casa, foi tirando os altares, as velas, que era muito altar, né? Grosso, velho e tal. Foi tirando tudo, colocou numa sacola, as roupas que ela usava no terreiro. A linguagem da minha mãe mudou. Era uma palavra, um palavrão. A linguagem mudou, a postura dela mudou. E aí ela tá diferente. Então, assim, essa transformação da minha mãe foi chamando a minha atenção e foi me atraindo. E ela começou a fazer culto lá em casa, aí os jovens começaram a vir, usuário de drogas, assim, só a galerinha pesada. Ia lá para casa para receber esse amor da minha mãe, mas eu resistia. Eu não queria saber do evangelho. Enquanto o culto acontecia, eu ficava lá na calçada, esperando terminar. Aí quando terminava, eu entrava. Eu não quero ser crente, né? Gosto de ser crente. Um ano, assim. Mas, e qual foi o dia determinante? O dia determinante foi um dia que a minha avó, Isaura... Eu sou Isaura, porque a minha avó era Isaura, então era uma homenagem. A minha avó foi dormir lá em casa, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. E minha avó não dormia na casa de ninguém. Então, assim, aquele dia já amoleceu meu coração. E ela foi para lá, para ir para um evento dos jovens, que minha mãe estava ajudando a organizar na igreja. Aí ela: vamos para a igreja comigo? Aí eu, puxa, tipo assim, não gosto de igreja. Mas a igreja evangélica, né? Mas a minha avó tá aqui. Aí eu, vamos lá. Aí fui. Quando eu cheguei no culto, eu não prestei atenção em nada. E minha avó sentada do meu lado. Só que quando eu fui chegando no final, uma canção do Matos Nascimento, que algemas caíram das minhas mãos. Quando Cristo na cruz por mim expirou, liberdade ganhei, posso então cantar. Quem quiser liberdade, é só aceitar. Naquela hora, assim, eu me arrepiava, eu chorava. Eu nunca tinha tido um contato real com a presença de Deus. E minha avó agarrou minha mão assim, segurou,
minha filha, o que tu tem? Eu disse, eu não sei. Ela, o que tu tem? Eu não sei. E eu chorava, tremia assim. E minha mãe, trazendo jovens que queriam se entregar a Jesus e eu lá bem, né? Sem me mover para lá para frente, só que no meu cantinho. Só que no final, eu realmente fui impulsionada a me entregar a Jesus publicamente, como diz as escrituras, né? Fui até ali e quando eu toquei nas costas da minha mãe, ela só olhou para mim e continuou. Ela olhou bem, aquela gritaria dos jovens. Por quê, Márcia? Eu chegava em casa, minha mãe estava ouvindo louvor. Eu batia a mão no rádio, colocava os pagodinhos que eu gosto e saía dançando. Minha mãe nunca proferiu uma palavra de maldição contra mim. Ela só dizia, uma hora Jesus te encontra. Realmente encontrou, né? Então, nesse dia, por conta de toda essa minha resistência, na hora que ela viu, parecia que não era real. Mas quando ela olhou bem que era eu, aquele abraço, e aquele monte de jovens me agarrando, babando em cima de mim. E naquele dia eu tive um encontro com Cristo. E que lindo com a minha avó do lado, porque ela foi a primeira a se entregar a Jesus na nossa família. E eu tive um encontro verdadeiro. Eu tinha 15 anos de idade. E eu tenho agora 43. Uau, então já tem um tempo. Mais da metade da minha vida. O ministério, a pregação, veio logo no começo ou demorou? Porque assim, eu vejo que você é uma pessoa aberta, sorridente. Você sempre foi assim, acolhedora, agregadora. Eu sinto que as pessoas gostam de estar do teu lado. Sim. É Deus, mas também é teu. É. Ele te deu esse dom, né? No combo da minha criação. Combo, graças a Deus. Márcia, eu era a coroinha do padre. E eu era catequista daquela bem corretinha. E eu já gostava de falar de Jesus. Olha. Na catequese. Tanto que eu lia o Evangelho de Mateus para os meus irmãos. Sim. Minha mãe disse que ainda nessa fase eu dizia para meus irmãos assim, olha para mim, como eu faço até hoje. Olha para mim, olha para mim. Eu já gostava de falar de Jesus. Então, aos 15 anos, quando eu tive um encontro real com essa presença viva, já estava dentro de mim essa coisa de transmitir Cristo. Sim. Essa mensagem já era viva dentro de mim. Não tão viva, porque eu conhecia de ouvir falar. Mas a minha experiência mudou o teor da minha mensagem. Deu poder para ela. E aí, eu comecei logo ali mesmo, nos 9 meses, nos primeiros dias de caminhada. A minha líder, na época, me deu a oportunidade para falar 10 minutos. Aí eu fui ler, fui estudar e eu falei Eclesiastes 11. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha dizer, não tenham neles contentamento. Eu falei a primeira vez com 9 meses de conversão. E depois desses 9 meses, eu mudei de bairro, fui para a Zona Leste de São Paulo. Com 1 ano e pouquinho, eu fui ser líder de jovens. Uau, foi muito rápido. Muito. E aí, com esses poucos jovens, eu trabalhava em casa de família nessa época. Eu pedi para Deus uma estratégia. Porque orar dá certo, tá, gente? Deus, como é que eu cuido deles? Como é que eu lido com eles? Era só 10. E veio uma ideia na minha cabeça. Sábados pela manhã, nos reuníamos para estudar sobre o livro de Neemias, que eu amo a história da reconstrução através de Neemias. E eu dividia as oportunidades. Cada um lia, outro cantava, um ficava na porta. De 10, em pouco tempo, já passamos de 30. E foi muito extraordinário até o dia de hoje. Eu ainda tenho contato com eles, hoje casados, pastores, todo mundo bem, né, formados. E aí virou profissão já? Mais ou menos. Porque assim, eu imagino que você tinha um caminho ali que você precisava da estratégia de Deus e também, né, da sua estratégia de pensar assim, bom, preciso estruturar como que eu vou fazer a partir de agora, né, para me manter e para ajudar a minha família. A sua mãe continuou trabalhando, como é que foi? Então, nessa fase eu trabalhava em casa de família e estudava. Certo. Eu fui demitida. E fiz vários testes em outras áreas para trabalhar. Não abria a porta. Não abria. Aí o que eu fazia? Tem culto 5 horas da manhã. Vou pra lá! Vou pro culto. Chegava lá, essa moça, você pode dar uma palavra? E eu gostava de cantar. Eu comecei cantando. Aí eu, posso. Aí, sem telefone celular, né? Porque naquela época, sem redes sociais. Inclusive, eu devo dizer algo. Não sou alienada, bendita sejam as redes sociais. Mas ainda antes que houvesse Orkut, Deus já era na minha vida. Então, mesmo quando não tinha alguém para trabalhar a minha imagem, Deus já estava por detrás dos bastidores trilhando um caminho. Porque é verdade, Márcia. Quando Deus aponta um destino, Ele pavimenta. Então, as pessoas ao meu redor... Você pode ir na minha igreja? Posso.
Era assim, de boca a boca. De boca a boca. Eu me emociono te ouvindo falar assim, porque às vezes a nossa luz pode estar apagada. Mas Deus nunca esquece que ela existe. E Ele direciona as pessoas para enxergar essa luz. E aí, Ele vai mostrando o caminho. Por mais que nós não conhecemos ainda e não entendemos o caminho que Ele trilha. Eu falo isso porque você diz isso, estava dentro de mim, as pessoas me enxergavam. Às vezes nem a gente enxerga. Não percebe. Por que isso acontece? É Deus estruturando a nossa fé. É isso. Sim. Porque, na verdade, está escrito que todo dom vem de Deus, o Pai das luzes. Então, tudo que é perfeito em nós é eterno, né? Porque a nossa humanidade é imperfeita. Então, eu tenho certeza, Márcia, que de alguma forma as pessoas enxergam essa luz. Como disse Jesus, que nós somos esse candeeiro, num lugar de destaque para iluminar a muitos. Então, eu não via isso. Você prega? Eu não. Não, mas vai na minha igreja. Aí eu vou. Então, por um tempo eu resistia. Não, imagina não ter essa capacidade. Mas quando eu percebi que era um chamado, parece fluindo, que tudo ia para aquilo. Me envolvendo. Porque a verdade essa é a geração que pergunta, eu não sei qual é o meu propósito. Exato. Só que, Márcia, a verdade é que propósito a gente não acha. O propósito envolve. E ele te acha, né? Te envolve. Então, assim, eu não tive um cronograma na minha história. Vou fazer assim agora. Não, eu fui fluindo como um rio. Literalmente. Vai aqui na minha igreja, eu vou. Você pode ir ali? Posso. Então, na medida que as portas profissionais não se abriam, o meu chamado ia me guiando. A ponto de, numa ocasião, quando eu percebi, né? Percebi. Falei, esse é o caminho. Aí eu fui numa faculdade teológica. Uau! E pedi, que eu não podia pagar. E eu pedi ao pastor Eliel Amaral Soares, que já descansa, partiu. Falei para ele, eu preciso estudar, mas eu não tenho como pagar. Aí eu tinha uns 17 anos. Eu falei, eu preciso estudar e eu não tenho como pagar. Você pode me dar a oportunidade? Ele, claro. Aí, diante da sala, ele disse, gente, cimento no pé dela, não deixa ela desistir. E graças a Deus foi onde eu fiz a faculdade teológica e foi me dando mais base. Aí ganhei o primeiro celular da minha melhor amiga, da Eliana, que era um Nokiazinho, um azulzinho pequeno. Não, azul não, era o da antena. Era o da antena, um preto que era um tijolo, né? Ali começou meus primeiros contatos e já vai fazer 28 anos. Uau! Então fluiu como um rio. Você conheceu seu esposo também, né? Seu ex-esposo, né? Sim, seu marido. Na igreja também? Na igreja, quando eu tinha 17 anos. Como que foi isso dentro da igreja? Eu sei que tem dentro da igreja evangélica uma resistência muito grande quando a pessoa separa. Sim. Mas antes, as suas crises para a igreja, você abria ou não? Não. Era o casal perfeito? Não. Eu só pedi ajuda a algumas pessoas. Porque, Márcia, se tem uma coisa que eu aprendi, é que Jesus no Getsemane, um dos ápices da dor, ele chamou Pedro, Tiago e João e abriu a sua vulnerabilidade, dizendo, fica aqui comigo, eu preciso de companhia. Então, eu precisava de pessoas. Então, para algumas eu abria, pedia ajuda, orientação, como é que eu lido com isso. Só que não dá para remar sozinho dentro de um relacionamento. Então, assim, diante de várias dificuldades, eu procurei ajuda psicológica, eu procurei ajuda de pastores. Então, eu fiz um caminho para não acontecer o divórcio. Mas, infelizmente, aconteceu. Quando aconteceu, aí eu tive que vir a público. Né? Por uma Porque pressão. você já era uma figura pública muito forte. Sim. Então, assim, eu fiz uma notinha, mas a notinha não resolveu, porque aí começaram a vir matérias com muitas versões, que graças a Deus 80% são mentiras. E aí eu precisei me posicionar diante disso. Mas eu te digo que eu me posicionei por pressão, porque eu não tinha disposição de ficar explicando nada. Mas de tanta pressão... Hoje você se arrepende de ter feito vídeos e falado naquela época? Ai, com certeza. Ninguém tinha nada a ver com aquilo não, Márcia. Tinha não. Hoje, a Isa de hoje, o que a Isa de hoje teria feito? Resolvido nos bastidores, que é onde o problema estava. Porque tomou proporções, avolumou-se as matérias, acrescentaram muita coisa. Então, assim, se valeram desse algoritmo da tragédia
para gigantar. Então, assim, virou um bolo de neve. Porque as pessoas amam isso, né? Gostam. Então, assim, Ainda mais quando tem fofoca no meio. Não, e uma situação que já estava resolvida nos bastidores vem a público muito pior. E quando eu me posiciono, qual foi a pressão? Isa, você é uma artista, aspas. Enquanto você não admite, as pessoas não param. Quando você admite, perde a graça. E para essas pessoas eu dizia, mas gente, não faz sentido. Isso já foi, já passou. Uma situação resolvida, porque estava resolvida, ninguém foi enganado. Resolvido nos bastidores. Para que eu vou continuar? Não, Isa. E aí eu fui muito obediente à minha antiga liderança. Então tá bom, vou fazer. Fiz um vídeo com muita dor, porque eu comecei esse vídeo. meio-dia gravar, eu só consegui terminar de gravar no fim do dia, porque eu passava mal, chorava, meu Deus, não faz sentido. Mas eu vou ser obediente. Pronto, fiz. Mas deixa eu te falar uma coisa, me trouxe um alívio. Porque tirou de mim aquela coisa de mulher maravilhosa, de eu sou perfeita. Ai, acabou. Aquela coisa de você é minha referência perfeita. Não sou. Nem quero ser. E nem quero ser. Não sou. Pronto. Tirou de mim esse peso. E outra coisa, identificou com muita gente que, por carregar um ministério, um nome, se acham infalíveis. Não são. E querem passar essa imagem. Então, assim, a minha humanidade tem curado a vida de muita gente. Então, assim, valeu. Não foi uma sombra na sua história ou uma pedra? Você acredita que as pessoas te julgam ainda por isso? Claro, Márcia. Até porque, assim... Por ser mulher? Por ser mulher e por realmente ter superado. E eu sei que isso fere quem não consegue superar. Eu vou te dar um exemplo. Quando a mulher adúltera foi flagrada e levada até Jesus, quem levou, já levou armados. Eles já foram armados para que ela fosse morta. Naquele momento, eles pressionam Jesus. A lei diz que quem fez isso tem que morrer. Ok, mas é só ela? Aí Jesus está vendo um todo. Quer dizer, é só ela que tem que morrer. As outras partes, está tudo bem? E esse é o retrato de hoje. Eu, enquanto mulher no ministério, até hoje passo por isso. Homens passaram por coisas semelhantes, ninguém nem lembra, Márcia. Mas eu sou lembrada há 5 anos. Mesmo em dia que esse nem é um assunto nas minhas redes sociais, tem alguém lá, debaixo das minhas fotos, nas fotos com os meus filhos. Hate? Todos os dias, Márcia. Mentira isso. Todos os dias. Ainda hoje? Ainda hoje. Há 2 anos atrás, quando eu falei, eu vou sair das redes por causa disso, a Nádia Haddad me mandou um áudio. É maravilhosa ela. Um beijo, Nádia. A gente te ama. Eu amo muito a Nádia. A Nádia me mandou um áudio e disse, Isa, a mensagem que você carrega não pode ser interrompida por conta de gente maldosa. Profissionaliza suas redes e continua entregando. O áudio da Nádia, e 2 dias depois, que hoje é minha psicóloga, Carol, te amo, mudou a minha mente sobre essa questão pública, né? Mudou, porque elas me fizeram enxergar. O quê? Esse é um problema que muitas famílias enfrentam no mundo. E o que minha psicóloga me disse? Isa, é visível que você superou. Mas quem está nesse lugar de dor, com vergonha de um pecado, com exposição e não conseguiu se curar, olha para você bem e diz, não, como é que pode? Ela está bem e eu não. Perfeito. Então, qual foi a lição? A mulher flagrada, levada para a morte, com pessoas armadas para destruir, Jesus desarma todo mundo quando ele diz o quê? Quem dentre vós não tem pecado, não é um erro, é um pecado, atira. Jesus mexe onde? Na consciência. Então, eles olham para dentro de si e dizem, espera, eu não adulterei, mas já passei cheque sem fundo. Não adulterei, mas fiz isso. Começam a se avaliar. Quando Jesus fala quem não tem, eles são obrigados a olhar para dentro deles. É onde desarma, aí começam a ir embora. Você acha que as pessoas hoje olham um pouco para si e querem muito atirar no outro? Existe esse... Márcia, com certeza. Até porque é o seguinte, é mais fácil eu matar em você o que eu quero matar em mim, que às vezes eu não enxergo também. Do que olhar para dentro de mim e dizer, não, eu também sou isso, eu preciso de mudança. Então, assim, é melhor descarregar no outro. E, sinceramente, as pessoas mais ferozes é as que mais sofrem. Porque eles estão armados. Vou matar. Aí Jesus diz, quem dentre vós, o que desarma? Eita, eu preciso resolver minha vida. Aí começam os primeiros a sair. Então, hoje, muita gente volta para me pedir perdão. Quando elas conseguem olhar para dentro de si e me julgou, e diz, peraí, eu me distraí com você, Isa.
para não olhar para dentro de mim. Porque essa é a verdade. A gente se distrai olhando a vida dos outros, porque dói olhar para nós. A prova disso é que tem gente, Márcia, que não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Sim. Entra em casa, já liga a TV, pega telefone, o rádio, chama as pessoas, enche a casa de gente para não ficar sozinho consigo. Por quê? Porque vai ser obrigada a olhar para si. E que diga o período da pandemia, Verdade. onde as pessoas foram obrigadas a ficar sós ou com o outro. E começar a ter que prestar atenção em coisas que a correria não deixava. Como que a Isa se encontrou só, então, nesse momento? Por mais que você tenha uma rede de apoio que te segurou, uma psicóloga e tudo. Sim. Mas como que você se restaurou com Deus nesse momento de dor? Eu precisei ser muito humilde, de verdade, e me humilhar e reconhecer. Não sou boa, não tenho força. Se Deus não me sustenta, eu tinha tirado minha vida, Márcia. Teve fases tão profundas que assim, eu já estava com depressão desde 2017. Só que eu não admitia. Teve fases que eu olhava para mim e dizia não, eu negava. Mas o dia que eu tive que me humilhar e dizer, Deus, realmente, eu esgotei, acabou. Me socorre aqui. Foi quando eu comecei a procurar ajuda, de fato, para a minha humanidade. Com minha psicóloga, abrir com amigos e dizer, realmente, eu tô ruim. E se eu não receber ajuda, eu vou fazer besteira. 3 vezes. Teve uma das vezes que eu me vi, literal, na sacada da minha casa. Parecia um choque elétrico assim na minha cabeça. Parece que eu fui levada até ali sonâmbula. E acordei para me jogar. Aí, nesse último dia, foi que eu falei, eu não posso mais fazer isso comigo, eu preciso de ajuda. Então, eu abri mão de alguns compromissos, comecei a não ir para alguns lugares de muito tumulto, e comecei a olhar para dentro de mim mesmo, com esse olhar de a minha fé tem que ser afinada agora, refinada agora. Você acredita que tinha que passar por isso? Tinha sim, Márcia. Eu sou outro ser humano. Eu sou outra pessoa. Não, que nada, sem comparação. Aquela versão da Isa. Não existe. De mulher biônica, não existe mais, não. Eu tenho uma história pra te contar também, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu era essa mulher biônica, essa menina que tinha crescido muito profissionalmente lá em Belém, que achava que o mundo era dela. E tudo bem, assim, eu acho que quando a gente tem essa juventude, essa gana, meu pai sustentou muito isso em mim, meu pai faleceu também muito cedo, mas ele sustentou muito a minha autoestima, o que eu era. E, de fato, eu comecei em Belém pequenininha, mas cresci muito rápido, então aos 24, 25, eu já era muito grande lá, o estado inteiro me conhecia, tinha um jornal grande. Só que eu também comecei a entrar em depressão, porque eu não via mais propósito no que eu fazia. E a minha vida toda estava voltada para quê? Pro trabalho. Uau. E aí, eu comecei a ter compulsão alimentar primeiro, porque o trabalho, eu já tinha chegado num ápice que eu não podia mais, eu precisava ir embora para aprender mais, eu sempre tive isso. E aí, eu engordei quase 30 quilos, numa compulsão que eu comia até passar mal. E eu resolvi que eu guardaria um dinheiro para vir embora para São Paulo, que sempre foi meu sonho de morar aqui. Quando eu cheguei aqui, Isa, eu falo que Deus falou assim, preciso restaurar esse vaso. Tá muito distraída. Tá se achando muito. Eu acho que ele pensou assim. E aí ele começou a me tirar tudo. Eu falo assim, me tirar não, né? Mostrar o que era importante. Podou. Me podar. Então, primeiro, minha mudança toda foi roubada. Depois eu sofri um acidente grave de carro. O meu carro foi perda total. E aí, eu bati a porta não abria do emprego. Aquilo que eu sempre amei fazer, eu falava, mas como? Eu faço bem isso? Por que as pessoas não me recebem? Por que não é? E aí Deus pensava assim, mas não é o momento. E aí eu fui caindo. Até que teve um chamado para maternidade. Eu senti que eu precisava daquilo. E veio. E quando o Gabi veio, sabe quando você pensa assim, fala, Deus, era isso, né? Era isso, eu precisava ser... Porque a maternidade te dá a humildade de você ter que se abrir para aquela vida. Não é mais nada mais é para você, é para aquele serzinho que nasce. Então, por um momento eu deixei toda a aquele meu ego, aquela coisa, falei assim, agora eu vou viver para o meu filho. E aí Deus foi construindo aquela nova mulher, né? E
E depois as oportunidades foram aparecendo, né? Porque eram para ser assim. E eu voltei pro trabalho uma pessoa muito melhor, né? Muito melhor do que eu era. E eu falo, eu tive que parar de tomar remédios, porque eu já tomava remédios na época da gravidez. E eu falo que foi o Gabi que me curou. Parte da minha depressão foi ele, né? Porque ele me deu outros propósitos para viver. E hoje eu entendo que a nossa vida não pode ser só trabalho. Não pode, né? A gente precisa ter Deus, a gente precisa ter a nossa família, a gente precisa ter tantas outras coisas que nos sustentam. E eu não enxergava isso naquele momento de juventude, de ascensão. Então, para tantas mulheres que ouvem a gente agora, a Isa que foi restaurada, que teve toda a família ali, o que você diria para essas mulheres que estão vivendo uma depressão em um momento difícil, que às vezes não enxergam o caminho? O que a gente precisa fazer para ter fé que aquilo é um aprendizado que vai fazer a gente crescer ainda mais? Porque quando a gente está no meio daquilo, a gente não entende, né, Isa? Não. A verdade é a humildade para reconhecer, Márcia, não sou autossuficiente. Não sou suficiente para resolver. Por um bom tempo, eu carregava no meu braço. Não, eu vou dar conta, eu vou resolver. Então, a autossuficiência nos sabota. E a verdade é essa mesmo. Tem uma passagem bíblica que me sustentou muito. E que ainda me sustenta. A Noemi era rica, bem casada, 2 filhos, sua estrutura cultural maravilhosa em Belém. Só que veio uma crise no mundo e ela precisou sair dali e mudar para Moabe com seu marido. Chegou lá, o marido morre, ela perde todo o patrimônio, perde 2 filhos, longe das amigas, longe do seu povo. O que é que Deus fez? Trouxe uma nora chamada Ruth. E essa Ruth foi uma resposta para que Noemi não se perdesse totalmente. No dia que completou 10 anos, que ela já estava nessa terra estranha, ela recebe uma notícia. Você pode voltar para o seu país, que está tudo bem lá. A crise acabou. A Ruth falou, eu vou com a senhora. Ela disse, não faz sentido, porque Deus está contra mim. Agora, olha que paradoxo. Ela diz que Deus está contra ela, mas ela não deixa de apresentar Deus para Ruth. Porque a gente entra nesse conflito de fé. Tipo assim, ó, comigo ele não tá, mas ele existe. Tipo isso. Tipo, Senhor, parece que o Senhor me abandonou. Me entregou para os meus algozes. E essa sensação é uma sensação horrível. De parecer que Deus te jogou para a dor. Só que é um caminho sendo construído. Tão perfeito. Por quê? A Noemi, na hora de ir embora com a Ruth, ela chega em Belém e as pessoas que viram ela no auge, rica, né, super bem casada, com os filhos, olha para ela e diz, gente, que dó. Essa é a linguagem na boca daquelas mulheres. Aí chegam para ela e dizem, Noemi, você voltou. Aí ela, não me chamei mais Noemi. Meu nome agora é Mara. Porque com amargura o Todo-Poderoso me tocou. Ela entende que assim, foi Deus que colocou isso na minha vida, isso só aconteceu e ela tá, tipo assim, mas também não solto ele. Eu sei que ele tá fazendo isso comigo, mas eu também não solto ele. E eu vivi isso. Tipo, Senhor, tudo bem, eu sei que nada passa do mal que o Senhor não permita. Então, mas eu também não vou deixar o Senhor. Em nenhum momento passou na minha cabeça abandonar minha fé, desistir do céu. É tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. O que Noemi fez, apesar disso, aí ela diz assim, cheia eu parti e vazia eu tô voltando. Olha aqui, prestem muita atenção. Vazia. A Noemi abre a boca para dizer, eu estou esvaziada. E foi o que aconteceu comigo. Deus me esvaziou. Me esvaziou do meu glamour, me esvaziou de patrimônio, literalmente. Me esvaziou dessa necessidade de ter uma reputação a zelar. Porque quem vive para a reputação nessa era... Márcia. Vive da mentira. É um engano. Ela disse, cheia parti, vazia voltei. Ok. Se instalou em Belém, a Ruth foi trabalhar, pegar o resto dos grãos. No campo encontrou o dono do campo, que gostou dela, que contratou ela, porque ela foi só por um dia, para um freelance. E ele disse, eu gostei de você. Até o fim da colheita você está contratada. Fechou, assinou a carteira, voltou para casa super feliz. Naquele dia, a Noemi perguntou, quem é ele? Ela disse, o nome dele é Boaz, a senhora tinha que ver. Ele gostou tanto de mim que disse que eu podia andar com as funcionárias dele e me chamou para o almoço. A Noemi diz, ele se chama como? Boaz.
minha filha, ele é parente do meu falecido. E se você casar com ele, a minha descendência está protegida. Porque é assim que funciona aqui. Você quer, Ruth? Ela disse, eu quero. Noemi deu a instrução. A Ruth fez exatamente como Noemi ensinou. E uma das lições foi, nessa noite, de banho tomado, perfuminho, você vai descer lá no campo, porque ele vai estar lá. Por conta da colheita, tem dia que eles dormem. Vai lá no campo, deita no pé dele. A hora que ele acordar, você diz para ele, estende sobre mim sua capa. Aí a Ruth, o que é isso? Você vai pedir ele em casamento. Mas como assim? Minha filha, ele cuidou de você o dia inteiro. Então, assim, ele vai entender, porque isso é cultura. Aí lá vai a Ruth. Olha que perfeito. Deita no pé do Boaz. A hora que ele acorda, ele leva um susto. Quem é você? Ela diz, sou eu, Ruth, sua serva. Ah, sim. Oi. Estende sobre mim sua capa. Ele, uou, eu estendo. Eu me caso com você. Porque toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Agora, Ruth, eu vou ter que resolver um negócio aqui, porque na lei eu não sou o próximo a casar com você. Seria o meu irmão. Vou conversar com meu irmão, se ele não quiser, eu me caso. Agora, olha o que ele disse. Antes que amanheça, volta para tua sogra. Para ninguém dizer que eu fiz com você o que eu não fiz. Ah, tá bem, tô indo. Não, volta aqui. Cadê tua capa? Aí a Ruth pega o lenço, ele estendeu. Ele encheu de grãos, colocou no lenço e disse para ela assim, não volte vazia para sua sogra. Isso me ensinou uma lição poderosa. Quando a Noemi chegou que disse, cheia parti, vazia voltei, ele não ouviu isso. Boaz não ouviu. Mas naquela madrugada ele disse, não volta vazia para tua sogra. O que é que Deus estava dizendo? Eu abri espaço para o novo. Eu abri espaço para você experimentar o que você nunca experimentou. Márcia, a Ruth colheu em um dia o que Davi levou de lanche para os seus irmãos adultos no campo de batalha. O que Deus deu para Ruth em um dia foi lanche para um exército. Sim. O que ela viveu em um dia era Deus dizendo assim, o que eu tirei abriu espaço para você viver em um dia o que você levaria anos. Então hoje eu entendo. Essas áreas da minha vida que foram afetadas, todas elas, na minha vida emocional, na minha vida financeira, na minha reputação, na estrutura familiar que eu tinha construído, todas essas áreas afetadas, onde a minha autossuficiência achava que poderia sustentar, Deus permitiu que eu passasse por isso, para que Ele preenchesse com a verdade, com uma Isa mais humana, com uma Isa real, sabe? Sem performance, sem essa necessidade de agradar todo mundo. Então, hoje, a minha nova versão só é grata. Assim, valeu. Abriu espaço para eu viver o que eu nunca imaginei que fosse possível viver. É como Noemi mesmo, né? Eu saí cheia, voltei vazia, abriu espaço para o novo. No fim, gente, a Ruth casou com Boaz, o patrão, e ficou grávida. Uau. E teve um filho. E o filho, Márcia, como seu Gabi. Quando ele nasceu, o Obed, a Noemi pegou ele no colo e disse assim, ele veio para restaurar minha vida. Sim. Então, aquela criança veio para trazer para Noemi uma nova história. Então, eu realmente acredito que um bebê, uma criança, essa estrutura da maternidade, traz para a nossa vida o que é indizível. Sim. Porque foi o que aconteceu com a Noemi. Ela disse, ele veio para restaurar minha velhice. Quando eu achei que a minha vida tinha acabado, ele chegou. Só está começando. Essa é a nossa história, tá? Deus restaura a gente muitas vezes na dor, por quê? Por que é a dor que às vezes a gente precisa passar? Para realmente essa humildade, né? De dizer, estou aqui, Jesus, sem nada, vazia, me restaura, é isso, né, Isa? Molda. Molda, né? Porque a dor tem esse poder para moldar. Sim. Moldar. Porque no êxtase, é como disse Salomão, Quando na a gente... festa, a gente nem raciocina, a gente só quer viver. Mas no dia do luto, no dia da dor, porque o luto ele é amplo, né? No caso, um divórcio é um luto. É um luto. Né? No meu caso, né? Foi um grande luto. Tem esse poder de moldar. Tem. A dor molda a gente. Como um oleiro pega o barro
e vai reconstruindo, ensinando, né? Ressignificando. E aí agora a Isa, quando se encheu de fé de novo e veio, começou a transbordar isso de novo, e aí tá toda cheia da bênção e transbordando. E aí vê essa nova fase surgindo, vê essa luz brilhando de novo. Demorou um tempo, né? Ai, é um período longo. E é um período que eu estou dando tchau para ele agora. Literalmente. Ainda? É agora que eu tô dando tchau. Mentira. Porque assim, Márcia, são anos de ataque. 2013 começou um ataque feroz contra mim na internet. Isso foi respingando na minha história. Aí veio a depressão. E aí veio o divórcio. E aí veio a exposição. E aí veio questões jurídicas. Nossa. Isso foi levando toda a minha energia. Mesmo. Isso foi drenando a minha vontade de viver. Foi drenando a minha vontade de realizar. Drenou. Então, eu posso dizer para você que de um ano e pouquinho para cá foi que eu consegui ressignificar valendo. Então, eu voltei a dar aula, fiz uma turma de mentoria, que é o RICA, que eu tenho 40 mulheres lá compartilhando as melhores riquezas. E quais são? Minha saúde emocional e mental. Meus relacionamentos, e eu digo isso na estrutura familiar, amigos, mentores. E meu ministério, minha chamada, minha vocação. Então, assim... Então tem um ano. Um ano e pouquinho. Que eu realmente acordei para o sentido de que a dor me moldou. Esse é um capítulo da minha vida que não tem como tapar com a peneira. Ok, eu entendi isso. Vai ter olhar de julgamento? Vai. Mas muito maior são as pessoas que eu levanto com a minha verdade. Só que até isso entrar na nossa cabeça é um processo, não é? Então, esse ano passado agora, por exemplo, eu viajei com a minha família, com meu padrasto, que minha mãe casou, graças a Deus, com minha mãe, com meu irmão e a família dele. Eu fiz o que eu nunca fiz. Você se cuidou porque você tá mais linda do que nunca. Ai, sim, cuidando da minha saúde forever. Sim. Entendeu? Eu tô 10 quilos a menos. Maravilhosa. Sabe, com vigor, graças a Deus. Assim, eu realmente, de um ano e pouquinho pra cá, foi que eu consegui enxergar, sobrevivi. Márcia, por um período eu achava que o milagre era uma reviravolta. Mas eu entendi que o milagre foi permanecer. Milagre não foi Deus envergonhar nenhum dos meus inimigos. Porque era essa a expectativa que eu tinha. Envergonha eles, Deus. Porque são muitos. Não. Essa expectativa saiu do meu coração. Cada um que preste conta a si, a Deus. O milagre foi eu permanecer viva. E aí eu acordei. Isso é verdade. Então eu vou desfrutar. Aí eu vou pra resort, eu vou pra praia. Eu vou pular de tirolesa, eu vou andar de cavalo. Eu vou viver. E você já se apaixonou de novo? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Já tá aberta a isso? Mas agora eu tô aberta. De verdade. Porque eu tinha um probleminha dentro de mim. Primeiro deles. Como é que eu me caso com alguém para ser alvo de matéria? Será que essa pessoa suportaria? Era essa a minha dúvida. Então, quando eu pensava em me envolver com alguém, ninguém merece esse tormento. Aí depois eu fiquei pensando. Quer saber? Quem Deus vai enviar para a minha vida é forte e corajoso. Então isso é de menos. Assim como Deus me deu estrutura, essa pessoa também terá. E a segunda coisa, a ambiência dos meus filhos. Lá em casa é o céu na terra, Márcia. Meus filhos são maravilhosos. Eu tinha um receio de dar acesso a alguém que não tivesse a capacidade de manter o que eu construí com muita dor. Que meus filhos fazem terapia. Sim. Meus filhos amam Jesus. Construir essa base em torno deles foi muito difícil, porque eu fiz isso quase sozinha. Porque eu tive a estrutura da minha igreja, meus pastores maravilhosos, o Wallace e a Elaine, da Atitude em Alphaville, são incríveis. Fizeram um muro ao meu redor, para que os meus filhos não se perdessem. Como é que eu entregaria isso na mão de alguém? Eu tinha muito medo. Então, hoje, esse medo já acabou. Até porque eles estão prontos também, né? E eles me estão cobram. Fortes, eles querem. E me cobram, mãe, aí? Bora conhecer alguém, passear. Nossa. Aí eu tenho a calma. Então hoje, realmente, eu precisava ressignificar muita coisa dentro de mim. Entender por que eu abri legalidade para algumas coisas, Sim. Principalmente para a queda. Da onde veio isso? E descobrir a ruptura do meu pai. Sim. Essas disfunções da minha infância. Tudo isso eu não enxergava. A terapia abre esse caminho, né? É vida mesmo. É vida. Então, eu precisava dessas descobertas. Me envolver num relacionamento pós-divórcio não seria inteligente. Perfeito. Por quê? Porque o próximo vai ser até que a morte separe.
Em nome de Jesus, E você amém. acredita nisso? Claro, piamente, eu sou romântica. E outra, né? A estrutura da família é algo divino. Então, esse Adão que está sozinho no Éden, Deus diz, eu vou te dar um presente. Então, eu sou um presente para a vida de alguém. Eu realmente vim, não só para completar. E eu sei que Deus vai fazer isso comigo. E o seu ex-marido, você tem alguma mágoa? Não tenho mais. Eu já tive muita, né? Muita. Mas hoje não mais. Até porque, assim, é um ser humano que veio de uma história tão complicada quanto a minha. Então, eu tive uma jornada para enxergar. Eu espero que um dia ele também alcance esse lugar. Ele tem uma boa relação com seus filhos? Tem, graças a Deus. Então, tem. Eles conseguem ver o pai, conversam? Sim, a cada 15 dias eles estão lá. Então, que bom. Esse papel da paternidade ele faz com os recursos internos que ele tem. Que bom. E tá tudo bem. Maravilhoso. Isa, ai, tem tanta coisa que a gente queria falar ainda, mas está quase acabando. Uau, passou tão rápido. E a gente fala, né? E eu tinha um roteiro gigante, mas a vida, enfim, a nossa energia, a gente vai fluindo. Como que você transformou toda essa dor num propósito de vida? E como que você falaria hoje para as pessoas que estão assistindo a gente para enxergar o caminho? Porque às vezes não é a chegada, né? É o caminho que a gente precisa viver. A gente vive uma vida às vezes tão atribulada e não enxerga que a gente precisa curtir o caminho. Sim. Esse ano eu também coloquei pra mim que eu queria leveza no caminho. É isso. Eu me cobrava muito tempo inteiro cobrando. Agora eu quero simplesmente viver o que Deus tem pra mim com propósito, porque eu creio que Ele tem. Yes. E 2025 foi um ano que realmente me restaurou em também muitas situações. Uau. Então, como é que vem isso? Como é que você enxerga, já que a gente está no começo de ano aí, um janeiro ainda? Sim. Tanta gente ainda procurando um propósito. Como é que ele vem? Como é que você falaria? Vamos lá. Primeiro, consciência. As pessoas vivem numa ilusão. Sim. Muitas pessoas. De não vai passar, não tá tudo bem, não, a vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Então, se existem áreas que estão com rupturas, tem uma passagem bíblica inspiradora, que é Ezequiel 37. Ali é uma figura de linguagem. Deus aparece para Ezequiel e diz, caminha comigo na face de um vale. Esse vale é ossos secos. E naquela visão, que não foi real, naquela visão, Deus perguntou para Ezequiel, o que você vê? Ele disse, eu vejo um vale de ossos secos. Então não adianta fingir. O que você vê? Qual é a real? Que foi o que eu fiz. Não tô bem, emocionalmente eu tô ruim, porque eu estava com depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Perfeito. Então, enxerga. Não, acabou. Né? Porque, assim, no fim do casamento, aquela coisa de acabou. Eu me lembro, antes de eu assinar o divórcio, a psicóloga que me atendia disse, se eu te disser que acabou? Eu, não acabou. Então, assim, a negação, não pode ser, não foi para isso, não é isso. Então, hoje, se eu posso dar um conselho para alguém, desiste da negação. Admite. Enxerga. Não tá bom, é isso mesmo, ruiu. Ok, o que você vê? Um vale de ossos sequíssimos. A pergunta de Deus, poderão reviver esses ossos? Na minha limitação, eu sei lá. Não tenho noção do que pode ser amanhã. Mas aí Deus disse para Ezequiel, aí Ezequiel respondeu assim para Deus, tu sabes. Então, assim, o que o Senhor sabe é o que importa para mim. O que Deus sabe sobre mim é o que importa. O que Deus viu sobre mim é o que importa. Às vezes a gente não se levanta, Márcia, por conta do que os outros vão dizer, sobre o olhar das pessoas, só que aquilo que Deus viu importa. E foi o que Ezequiel respondeu, o Senhor que sabe. Então, assim, o Senhor é que sabe. Se o que Deus sabe importa, o que está acontecendo ao redor é só fator. Então, aí Deus disse para ele, então abre a boca e profetiza vida. Vou me erguer desse lugar, esse exército de ossos secos vai se transformar num exército de gente. E aí, o que eu fiz com a minha vida? Encarei a realidade, tá, o que eu faço agora para viver direito? Pronto, na área que está fragmentada financeira, liguei para um amigo, me ajuda aqui. O que eu faço com essa área? Minha vida emocional, o que eu faço com isso aqui? Terapia. Então, assim, para cada estrutura da minha vida ruída, eu procurei pessoas específicas para me ajudar. Então, a consciência e a humildade para pedir ajuda. E acima de tudo... E Deus vai colocando essas pessoas. E acima de tudo, a minha fé. Por quê? Eu faço parte de um corpo de Cristo na Terra, que é a igreja.
Eu tenho um grupo de pessoas que crescem juntos. Então, não se isole. Né? Não se isole na sua dor, de ouvido a céu, isso só aconteceu comigo. Não, pode ter certeza. Aliás, eu tenho convicção de que aquilo que eu passei comunica com alguém que está passando a mesma coisa, que de repente se isolou. E diz, não vou pedir ajuda, isso não tem solução para mim. Então, hoje eu, Isa, posso dizer, tem solução. Eu encontrei esse caminho com fé, com humildade, com pessoas, nessa comunidade de fé, não é, que me ajudou a enxergar isso. E o ano só está começando. E sem dúvida nenhuma, Márcia, se alguém que está aqui hoje conseguir olhar com clareza para a sua história e pelo menos reconhecer, eu preciso me levantar daqui, já é um pontapé inicial. Só não ignore. Tem que ouvir os sinais, né? A gente precisa ouvir. E se posicionar diante deles. Porque assim, até quando? Ó, aconteceu uma coisa engraçada comigo. Eu estava num momento de muito ápice de dor, mas eu tenho uma coisa comigo. Eu vou chorar sexta, sábado e domingo. Igual Jesus. Vai ser 3 dias no sepulcro. Eu vou chorar, eu vou lamentar, vou ficar deitada, vou ficar de pijama, vou ficar até tarde na cama, eu vou sentir a dor. Porque não adianta fingir. Vou sentir, mas eu vou me levantar daqui, eu coloco prazos. E você acredita que raramente eu passo de 3 dias no isolamento? Raramente. Choro mesmo, vou aí, não vem. Vamos fazer, não, agora não. Daqui a pouco. Aí eu levanto, passo meu batom, lavo meu cabelo, vou andar, vou procurar pessoas que me revigoram. Eu ia falar, eu acho que a energia das pessoas e de vida... Sim. Vou pra natureza, vou colocar meu pé no mar, vou ouvir passarinho, vou andar de bicicleta, vou andar de patins, vou fazer o que eu gosto. Perfeito. E aí a energia vai sendo recarregada. Quando meu pai entrou para a igreja, eu amava muito também os louvores. Uau! E eu queria cantar um pedacinho de um que me marcou, e depois eu queria que você cantasse um pedacinho de algum que te marcou. Pode ser? Eu vou chorar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Amém. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. E Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Que lindo! Ó o dueto! Agendas abertas. Agora você, hein? Márcia. Vamos encerrar com uma... Eu gosto de uma canção. Porque, apesar de todo o circuito de violência e tudo que minha mãe passou na mão do meu pai, eu reencontrei meu pai, eu perdoei ele. Eu cuidei do meu pai durante 15 anos e, através do meu perdão, Jesus encontrou meu pai. Amém. Ele se entregou. Meu pai serviu na igreja adventista como diácono. E meu pai era analfabeto. E uma das primeiras experiências de fé com meu pai foi chegar na casa dele no Pernambuco, ele sentadinho na cadeira de balanço dele, com a Bíblia na mão, tentando ler um versículo. E o versículo era, Deus é socorro na hora da angústia. Ele lia assim, Deus é C-O-C-O-R-R-O. E ele acabou de ler esse versículo e disse, escuta essa música. E meu pai colocou no rádio. E essa música me marcou para sempre. Porque no momento que meu pai estava no hospital morrendo, em 2024, eu tenho gravado aqui no meu celular, Márcia. Eu agarrei a mão do meu pai e é a última foto que eu tenho com ele, da mão dele segurando a minha. E dentro do Hospital Público de Recife, em algum leito ao redor, alguém com celular tocando aquela música. Vamos lá.
essa pessoa não sabia o quanto essa música marcou minha vida. Então, ela é a canção da minha história. Porque eu consegui perdoar meu pai e consegui amá-lo até o fim. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Que linda. Aleluia. Amém. E tocou essa música e você conseguiu se despedir dele. Que lindo. Na quarta-feira e na quinta ele partiu. Então essa música me marcou para sempre. Mesmo porque a minha história com meu pai é uma história de amor. Sim. E de fato, Márcia, apesar de todas as desventuras que eu já enfrentei na vida, eu transbordo amor. Eu amo pessoas que me feriram muito, que me traíram, que traíram a minha confiança. Mas o amor supera o ódio. Eu já vi muita gente que me odiava me pedir perdão. E eu posso provar. E você hoje consegue. Foi um tema tão difícil que eu falei com o Luciano sobre o perdão, né? Sim. Como que você consegue? O perdão é divino. E é decisão. A falta de perdão faz reféns, Márcia. E nenhum ser humano merece ser refém de um sentimento, sabe? Por muito tempo eu carreguei um peso do meu pai. Cada momento na rua, cada desventura da minha infância, que é a história para outro dia. Então eu atribuía tudo ao meu pai. Mas no dia que eu perdoei ele, a livre fui eu. Então foi uma decisão. Tinha dias que eu lembrava, mas eu perdoava todas as vezes. Jesus disse 70 vezes 7 por dia. Cada vez que você lembrar no dia, você verbaliza: eu perdoo, tá perdoado, eu perdoo, tá perdoado. E torna uma realidade. Então, o perdão na minha vida foi meu antídoto contra tudo aquilo que veio de açoite para destruir minha vida. Não sou refém de ninguém, de nada. Você não entrega a sua vida na mão de ninguém, né? Não tem como. É inegociável a minha paz e minha comunhão com Deus. Mesmo porque aquele que não ama não vai ver a Deus. E quando você vê alguém tentando te fazer mal? A primeira coisa que eu oro e lembro: Jesus morreu na cruz por essa criatura. E por mim também. Então, eu não posso comprometer minha vida eterna por conta da maldade de alguém. É tipo aquela coisa que Jesus fez na mesa com Judas. Jesus sabia que o Judas estava traindo. Jesus sabia de tudo. Mas ele pegou uma bacia, um lenço, ajoelhou e lavou o pé de Judas. Pegou o pão e deu na boca de Judas. Qual que é a lição ali? Se eu, Isa, hoje, na minha humanidade, tenho algo contra alguém e esse alguém está na mesa, já está ataque cardíaco, o coração já dispara, né? A pupila começa a ficar dilatada. Mas Jesus faz como? O traidor não altera quem eu sou. Então eu tento a cada dia ser mais parecida com Cristo. E diante do traidor, não tem tremedeira, não tem taque cardíaco, não muda nada. É uma força, viu, gente? Isso que aí vem é de uma, Cristo. É uma batalha diária. Mas é possível. É possível. Isa, como é que faz para entrar na sua comunidade rica? Vai ter mais a sua comunidade mentoria? Como faz para comprar seus livros? Como faz para te encontrar, para ouvir a tua pregação? Deixa as pessoas que estão assistindo a gente que querem mais contato com você. Fala. Então vamos lá. Meu YouTube, né, tá sempre alimentado com palavra de Deus. Vamos colocar esse episódio em collab no seu YouTube, ok? Fechou. Perfeito. No YouTube tem sempre mensagens lá, novas. No Instagram, constantemente eu tô lá deixando uma palavra de Deus para as pessoas. O Rica, nós começamos em agosto, essa imersão. Estamos encerrando agora no final de janeiro. Mas março retornamos. Perfeito. Então já dá para ficar esperando Já. Nas próximas semanas já a inscrição tá aberta. Lá no meu Instagram, né, Isa Reis. É só, tem os linkzinhos lá, contatos, todas as informações. Ai, que maravilha. Em março, mês da mulher.
retomamos, não é? Mas ainda esse mês de janeiro, ainda tenho 2 convidadas muito especiais para dar aula, que é a Raquel Jurkovic, para mim um dos grandes players nessa questão de empreendedorismo, ela é maravilhosa, e Camila Cury, minha amiga, que é filha do Dr. Augusto Cury, maravilhosa, também está nessa turma comigo para dar essa aula para nós. Olha, na próxima turma eu quero, tá? Por favor. Me põe em contato com essas mulheres, já estão me convidando Pode aqui. deixar, não vou esquecer. Agora a gente não se solta mais, você não Acabou, foge mais. pode deixar. Isa Reis, gente, todo mundo que a gente entrevista aqui Agora, Isa, a gente escolhe um emoji no finalzinho pra quem ficou até o fim, deixar aqui nos comentários. Você tem algum que você gosta, que você usa mais? Qual? Aquele da festa, sabe? Que vai soltando confete. Que vai soltando confete. É. Nunca ninguém tinha escolhido esse? A minha alma é festa, minha filha. É meu emoji preferido. Eu acho que é por isso que eu gostei de você, porque eu também sou assim. Minha alma é festa. Amo! Então pronto, põe um emoji se você ficou até o fim. E compartilha esse episódio com quem você acredita que precisa ouvir essa palavra, porque foram palavras restauradoras nesse episódio, gente. Muito obrigada. Isa? Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Gente, Deus abençoe vocês. Compartilhe o que é bom. Eu lancei agora um devocional chamado 5 Pães e 2 Peixinhos. Márcia, ele é edição limitada, né? Eu fiz isso obedecendo o comando de Deus para essa estação. E eu acredito muito que aquilo que parece mínimo nas nossas mãos, quando entregamos e confiamos a Deus, as proporções é geracional. Então, por mais que você ache pouco dar um abraço, mandar uma mensagem de bom dia, eu amo você. Por mais que você ache pouco sentar com alguém para tomar um café e só olhar no olho, eu chamo isso de 5 pães e 2 peixinhos. Mas ver isso multiplicar com frutos eternos é impagável. Então, se eu posso deixar um conselho aqui hoje o que você tem que parece pequeno que você pode multiplicar? Começa agora. Ai, que lindo! E o devocional a gente encontra também na sua página, né? Sim, tá lá no meu Instagram. Então o linkzinho pronto. na bio. Ai, que linda. Muito obrigada, Isa. Gente, até o próximo episódio do MDCast. Um beijo!